Olá alunas, olá alunos, bem-vindo à nossa videoaula de número 8, cujo título é Relativistas Culturais, tá? Então a gente viu nas outras aulas, né, o conceito, na primeira na aula sobre antropologia, conceito de alteridade e etnocentrismo, né? Alteridade é entender o outro, ouvir o outro, sem julgar, né? Até a partir do que ele nos diz, e o etnocentrismo, que é achar que a minha civilização, o meu grupo social, a minha sociedade é superior à outra, né? A gente viu daí na última aula mesmo esses dois conceitos aqui importantes, que é o de racismo científico e evolucionismo social, né? O racismo científico é que eu estou usando racismo na ciência, então eu estou usando racismo para justificar, julgar, classificar as diferenças, né, evolutivas dos povos, as supostas diferenças, né? Então eu crio uma ciência que ela é baseada numa diferença racial, então eu crio a ideia de raça, né, para dizer que nós somos diferentes por causa disso. E também no evolucionismo social, né, que diz que as sociedades humanas se desenvolvem em estágios sucessivos e obrigatórios, né? Tem estágios sucessivos e quem está no topo é o mais civilizado, quem está lá embaixo é o menos civilizado, e coincidentemente, né, hashtag contém ironia, né, isso, a Europa, nossa, coincidência, né, a Europa que criou essa ciência, né, racista, ideia de evolução social, e ela que está no topo da civilização, né, e as outras civilizações não estão. Enfim. Mas, nesse momento, no final do século XIX, estão surgindo os primeiros antropólogos para dizer, gente, a gente não pode mais usar as ciências naturais para analisar a sociedade diferente. Os sociólogos não estão surgindo para analisar a Europa, analisar a sociedade europeia, então tem que surgir alguma outra disciplina que não seja a biologia, que não seja a psicologia, né, para analisar as outras sociedades além da europeia, né? E aí surge uma figura muito legal que eu já falei para vocês, foi o primeiro, aí a gente pode pensar relativista, cultural, não sei, né? A gente pode começar a dar esse nome para ele, que é o Franz Boas, esse senhorzinho aqui meio careca, né? Enfim. O Franz Boas, ele nasceu na Alemanha, ele é alemão, ele fez graduação em geografia, ele fez doutorado em física, né? Ele acabou o doutorado dele com 21 anos, Então ele fez graduação em geografia, doutorado em física e 2 anos depois, né, ele acabou em 1881. Em 1883 ele foi convidado, né, para uma expedição cartográfica para ele fazer uma observação lá nas Ilhas Baffin. As Ilhas Baffin ficam aonde, né? As Ilhas Baffin são essas ilhas super bonitas que vocês estão vendo aqui nas imagens. Elas ficam no norte do Canadá, um lugar muito frio, muito gelado, cheio de neve lá. E o Franz Boas, ele foi lá convidado para fazer pesquisa, né, nesse lugar, mas ele acabou convivendo com os povos autóctones que estavam lá. O que são povos autóctones? Né? Os autóctones são os povos que nasceram naquele lugar, estão sempre naquele lugar. Por exemplo, os portugueses não são autóctones do Brasil. Concordam comigo? Eles vieram da Europa para cá. Mas os índios, né, a população indígena, é a população autóctone do território brasileiro, certo? Porque eles nasceram aqui, sempre, nunca vieram de outro lugar, nasceram aqui, vieram daqui, enfim. Tem teorias que eles podem ter vindo de outros lugares, mas nada muito comprovado, né? Então, tem hipóteses, né? Na verdade, tem hipóteses que eles vieram de outros lugares, mas ainda nada comprovado. Mas, lá em Baffin, né? Nas ilhas de Baffin, lá no norte do Canadá, no extremo norte, quem são os povos autóctones que o Franz Boas conviveu durante meses? Não sei se vocês lembram, mas eu falei para vocês que são os povos inuits, né? São esses povos que vocês estão vendo das imagens aqui, né? Eles são nativos daquela região. E aí o Franz Boas ficou meses morando com eles, e ele acabou sentindo as mesmas coisas que eles, pensando como eles, se comportando como eles, né? Ele acabou entendendo as piadas, tendo sonhos que eles também tinham, né? Ou seja, ele teve uma imersão total nessa cultura. E aí ele percebeu que
essas formas da vida humana, né? Essas formas diferentes da europeia, mas também incluindo a europeia, nessas formas de vida são relativas ao contexto em que se desenvolvem, ou seja, são resultados da aprendizagem no cotidiano e não da nossa constituição biológica, ou seja, da nossa natureza humana, né? Então Franz Boas morou com os Inuits e ele percebeu, né, morando muito tempo com ele começava a sentir as mesmas coisas que eles. Ele começou a perceber que ele via o mundo da mesma forma que eles, ele estava lá imerso 24 horas com eles, né? E aí ele começou a ouvir o que eles tinham a dizer. Ele não chegou lá e falou, eu vou descrever o que eu acho. Ele falou, mas eu quero que você me diga qual é a sua visão do povo Inuit para mim. E ele percebeu, falou, mas tem uma coisa diferente aqui então. Porque o que eles me dizem não é que eles são atrasados, ou que não são artísticos, ou que eles não usam ou faltam talheres, ou que eles são ferozes. Eles me dizem outras coisas. Inclusive brigas internas deles, coisas que eles acham ruins, coisas que eles acham boas, mas de outras formas, né? Então o Franz Boas, a gente chama de relativismo cultural, né, aqui. Por quê? Porque ele está relativizando essa relação que as sociedades criam e desenvolvem, as culturas que elas criam e desenvolvem. O que quer dizer relativizar? Né? Relativizar é eu entender o outro a partir do contexto que ele está. Né? Eu vou praticar a alteridade, eu vou ouvir o outro, eu vou ver o que o outro tem a me dizer, sabe? Sem julgar. Falar, não, então me apresenta você primeiro. Antes de eu te descrever, você se descreve para mim. Né? Isso é alteridade. Ele fez esse processo, né, de entender isso, mas ele percebeu que as nossas relações culturais, a nossa forma de organização social, ela é dada pela história daquele povo naquele lugar. Né? Ou seja, a primeira coisa que ele percebeu foi que cada ser humano percebe o mundo do ponto de vista da sua cultura. Né? Então eu vou analisar a cultura do outro a partir... Né, lembra que a gente conversou um pouco sobre tipos de conhecimento? Então, no senso comum, eu vou analisar a cultura do outro a partir do meu olhar. Mas se eu for fazer ciência, eu não posso fazer isso. Eu tenho que ouvir o outro. Né? Eu tenho que compreender o outro, né? A partir da diferença e não da hierarquia. Então, a segunda parte aí para compreender o outro, é preciso não transformar a diferença em hierarquia. Eu posso descrever. Eles usavam esse tipo de talher, eles comiam com a mão, eles usavam garfo e faca, eles usavam hashi, eles usavam 2 palitos, eles usavam folha de bananeira. Mas eu não posso dizer que isso é inferior. Eles não tinham talheres. É diferente. Eles não tinham os talheres europeus. Tá? Então tenham isso muito claro na cabeça de vocês. Né? O que é esses relativistas culturais. Então Franz Boas inaugurou essa forma de fazer antropologia e de ver o povo, né? De ver os povos diferentes da Europa. Então relativismo cultural é isso. E ele começou a perceber que a gente não pode usar realmente o termo raça, que a gente tem que usar cultura. Né? Então, ali, as diferenças fenotípicas não influenciam no comportamento ou intelecto do indivíduo. Lógico. Ou seja, eu não sou mais inteligente ou menos inteligente por causa do tamanho da minha mão, por causa do tamanho do meu pé, por causa da minha cor do olho, a cor do meu cabelo, a forma como o meu cabelo está estruturado, né? Se ele é mais liso, menos liso, o meu tamanho, a cor da minha pele. Isso não me diz se eu sou inteligente ou não, se eu estou apto para ser civilizado ou não. Né? Ele começa, inclusive, a questionar essa ideia de civilização. Né? Mas bem ainda, não, ele não faz isso ainda, mas ele começa a repensar nisso. Então ele está dizendo que a gente não pode mais usar raça humana. A gente tem que falar culturas humanas. Né? Então ele percebe que as diferenças entre populações dependem de fatores ambientais e sociais. Quer dizer, a história, né, que aquela civilização construiu naquele lugar diz sobre ela muito mais do que as características físicas dela, vamos dizer, entendeu? Então ele joga a biologia um pouco para escanteio. Ele fala, então a gente, para entender um povo, a gente tem que fazer uma análise histórica, tem que fazer uma análise social daquelas relações, a gente tem que fazer uma análise ambiental, né? A gente tem que fazer uma análise de qual era aquele ambiente. Era muito frio, era muito calor, precisava de ter um garfo e faca? Não, não precisava. Chovia, não tinha montanha, não tinha muita comida, tinha pouca comida, né?
E sociais, e analisar isso no decorrer do tempo, né? Como essas relações foram sendo construídas socialmente, tá? Esse foi o Franz Boas. Aí depois dele veio uma aluna dele, muito importante também, que é essa moça aqui, a Ruth Benedict. E a Ruth Benedict, ela foi aluna do Franz Boas. Ela também criticou esse discurso muito biologizante para explicar a condição humana, né, a diversidade humana, na verdade. Ela também trabalhou com indígenas, só que ela trabalhou nos Estados Unidos, né, não no Canadá. E ela percebeu que as sociedades têm padrões culturais, que não necessariamente tem a ver com a cor da pele das pessoas, mas está muito mais relacionado com a forma como elas foram construindo historicamente essas relações. Então tem sociedades que são mais violentas, sociedades que estão mais calmas ou mais contidas, sociedades que focam na honra, outras sociedades que focam mais na desordem, ou focam mais no corpo, no movimento, né? E essas relações foram desenvolvidas historicamente. Então não tem necessariamente não tem relação com a cor, com a raça, como foi dito antes, né? Tem a ver com a história daquela civilização, né? Ela teve que lutar muito, tinha pouca comida, então ela teve que lutar mais por comida, né? Então ela pode ter se tornado mais violenta. Não, tinha muita comida em abundância, então ela talvez possa ser uma sociedade mais calma, né? E aí, a partir disso, ela começou a perceber, então a gente está saindo, tentando entender o que é a sociedade, né? Entender que tem padrões sociais, tem coisas que a sociedade nos impõe pra gente, e mais, não só tem padrões sociais e culturais, mas a Ruth Benedict fala de uma coisa que chama desajustados. O que quer dizer? Aquelas pessoas que não se ajustam na sociedade, até então tinham uma ideia de que era culpa delas. Ah, você é burro porque você não soube identificar essas palavras aqui, não conseguiu ler. Mas talvez aquela pessoa tenha uma outra habilidade, ou ela tenha alguma dificuldade, né? Mas não significa que ela seja, por exemplo, burra, ou ela seja infantilizada, ou ela seja selvagem, tá? Ou ela seja simples, não evoluída, né? Então, essa palavra em desajustados é uma palavra super importante para a Ruth Benedict, porque ela vem mostrar que pessoas cujas características inatas não são valorizadas pela cultura. Ela tira da anormalidade algumas pessoas, né, os desajustados, aqueles que não se encaixam na sociedade, e joga a culpa, digamos assim, né, mas não total, mas a culpa também na sociedade. Fala, olha, mas espera aí, você está exigindo que aqueles povos, pensando de forma maior, está exigindo que os povos tenham a Revolução Francesa, tenham feito a Revolução Francesa, tenham feito a Revolução Industrial, mas eles têm outra história. Eles não precisaram fazer a Revolução Industrial. Isso não foi uma demanda deles, né? Então, ela está chamando a atenção para isso, né? E dizendo que dentro das sociedades, quando a gente fala que aquela pessoa não se ajustou, talvez é porque as suas habilidades não sejam valorizadas naquela sociedade, ou naquele grupo social, ou naquela família, ou naqueles amigos. Talvez se você nascesse em outra família, se você tivesse outros grupos de amigos, se você tivesse em outros grupos sociais, em outros ambientes, talvez outras habilidades vão ser valorizadas e talvez a sua seja uma delas. Tá? Então ela faz essa grande crítica, ela vem tirar esse peso daquela pessoa que é anormal, que é selvagem, né? E mostrar que talvez ela só é selvagem ao olhar de uma sociedade, talvez do outro, isso nem existe essa palavra. Tá? E aí, por fim, então, para a gente finalizar, o Claude Lévi-Strauss foi um cara super importante, ele também foi discípulo do Franz Boas, só que, enquanto a Ruth Benedict escreve no Entre Guerras, ela está escrevendo ali final da Primeira Guerra Mundial, até a década de 30, o Lévi-Strauss está escrevendo no contexto do nazismo. Ele é alemão, ele é judeu, ele sai fugindo da Europa, e ele faz uma crítica, ele faz essa crítica ainda, né, que não a base biológica para explicar as diferenças entre as sociedades, ele também traz essa crítica, então, mas ele vai um pouquinho mais além. Ele critica a ideia de progresso europeia. Vocês estão falando que a ciência europeia leva o progresso, que leva a civilização, que vocês estão levando a civilização, né? Mas que civilização é essa? Que vocês estão matando todo mundo e escravizando todo mundo. Que vocês não estão ouvindo os povos indígenas, que vocês não estão ouvindo os aborígenes, que vocês não estão ouvindo os negros, a população negra escravizada da África.
né? Essa é uma crítica pesada que ele faz, e justa, né? Porque ele viu a família dele toda ser dizimada pelo nazismo, né? Então, como é que vocês dizem civilizados se vocês estão matando toda a minha família, toda uma cidade inteira? Porque eu discordo de vocês na questão da religiosidade. Como você pode falar que vocês são civilizados se vocês estão matando toda a população LGBT de vocês? Se a mulher não tem direito à volta, a mulher não tem direito a trabalhar fora de casa. Que humanidade é essa, né? E aí ele faz a grande sacada, que é entender, que conectar, né, a ideia de diversidade e igualdade. Ou seja, a ideia de diversidade e igualdade são compatíveis. Ele diz, o humano é diverso. O que é além da Europa é humano, porque faz parte da nossa humanidade. Ser humano, a nossa característica fundante é ser diverso. E é isso que nos torna iguais. Ou seja, nós somos iguais porque nós temos características, né, estruturas de pensamento parecida. Todo mundo precisa jantar, todo mundo precisa se alimentar, vamos pensar assim. Se alimentar, ter um abrigo, dormir, ter relações afetivas, sexuais, né? A gente tem essas estruturas, mas como isso é trazido na realidade, como isso a gente faz isso, é de forma completamente diferente. Então a cultura surge aí. A gente cria nossas formas, inúmeras formas de comer, inúmeras formas de dormir, de se alimentar, de morar, de se proteger do frio. E isso que é humano, né? O que os evolucionistas falavam que era inferior, o Levi-Strauss, a partir do pensamento do Franz Boas e da Ruth Benedict, fala, mas isso é humano. A gente ser diferente é que nos faz igual. Vou repetir, o que nos faz iguais é que todos nós somos diferentes. Todos nós temos visão de mundo diferente. Nós temos visões religiosas diferentes. Nós sabemos o que é religião, a ideia de religião, mas nós colocamos a religião no mundo de forma diferente. E isso é do humano. Tá bom? Fiquem com essas ideias na cabeça. Eu peço que vocês façam os quadrinhos, né? Agora vocês vão fazer um exercício, que são os quadrinhos que estão lá no cigarro. Eu fiz uns quadrinhos, espero que vocês tenham gostado. Que vocês gostem, na verdade. Fiz com muito carinho eles. Eu quero que vocês leiam eles pensando essas ideias na cabeça de vocês. Tá? E depois tem mais um último videozinho curtinho, que é um convite a gente conhecer lugares que são ditos diferentes, diversos. É um convite para a gente conhecer um pouco da África a partir do que o outro tem a nos dizer. Tá bom? Obrigado e até a próxima aula.